pessoal, estamos de volta aqui, então agora com a pergunta do homem do povo. O povo quer saber, pela história que você falou da religião aí, quem está certo na faixa de Gaza? É o judeu ou é o árabe? O senhor falou que ia me colocar em frio, essa é complicada. Essa é a primeira. A segunda. Não. Ele responde uma e depois responde outra. Obrigado, professor. É porque quer ser complexo. Ó, um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é tentar analisar. Eu estudo aquela região desde 2016 e não estou querendo arrogar uma autoridade por causa do tempo de estudo. Mas você não entende aquele contexto se você não colocar numa perspectiva religiosa. Somente política e econômica não vai. Igual o Max Weber, né? Ele vai contestar o Marx, que o Marx é só a infraestrutura, a infraestrutura ditava a superestrutura, que eram as crenças, etc. Max Weber vai falar, não. Você vê as formas de reprodução social dos protestantes e você vai ver que isso vai ter um elo muito grande com a prosperidade econômica deles. Então, a crença das pessoas afeta a economia. E o pessoal despreza um pouquinho o histórico que tem aqueles povos e aquela região. Para a gente voltar ali nas 12 tribos de Israel, você vai ter 10 que vão sofrer dramaticamente com a invasão da Babilônia. Vai ter até as lamentações do profeta Jeremias na Bíblia, que vai versar sobre isso, ele vai alertar no livro de Jeremias. E você vai ter 2 tribos ao sul, a tribo de Benjamim, né, eu lembro, pelo que eu me lembro da Bíblia, só o Saulo, né, depois Paulo de Tarso, que era da tribo de Benjamim, o restante da tribo de Judá, por isso o nome judeus, porque são oriundos da tribo de Judá. E você vai ter uma série de conflitos entre eles e os filisteus. Né? Você vai ter são povos do mar, né, que ficavam ali no litoral. Você vai ter uma série de atrito entre esses povos. Depois você vai ter uma revolta judia do Bar Kokhba, um sujeito que vai fazer uma revolta, vai ser fracassada, vai ser suprimida pelo Império Romano, e os romanos vão colocar o nome naquela região ali de Filisteia. Só que eu até tenho uma Bíblia não, é o Taná, são textos em hebraico da Bíblia, eu faço estudo de hebraico. Eles vão, o P e o F vai ter uma sonoridade muito parecida. Filisteu, Filistina, Palestina. E aí vão dar um nome naquela região de Palestina. O atrito entre esses povos, ele é histórico e tem mais de 2000 anos. E por muito tempo, quando aquela região foi administrada por outras pessoas ou por outros impérios, eles conseguiram coexistir. Só que na medida em que vai ter a criação do Estado de Israel, evidentemente toda essa percepção religiosa vai vir à tona, e esse atrito religioso vai vir à tona. Até porque os criadores do Estado de Israel, eles não vão querer esse povo lá. Mas Israel, ele é uma democracia, E eu adorava, eu falava quando começou o conflito, eu falava, não, vou confiar em Israel, porque ela é uma democracia, entendeu? Só que ela é uma democracia meio translocada. Ela vai ter alguns problemas, como, por exemplo, perseguição a etnias e a povos extintos, ou judeus de cor de pele escura. São como cidadãos, são como pessoas de segunda classe. Isso já vinha em Israel. O grupo político que sustenta o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, é um grupo que não é conservador, ele tem vertentes reacionárias, que é muito interessante distinguir. Eu costumo falar, professor, senhor, e tal político, o que você acha? Não gosto. Mas o senhor não falou que é conservador? Eu sou conservador, não sou reacionário, é diferente, entendeu? Tem que saber diferenciar conservador de reacionário. E você vai ter grupos religiosos que são apoiadores de que Israel volte a ser a Israel bíblica, até as colinas de Golã, litoral e etc. Outros vão literalmente falar que eles não podem coexistir com os filisteus ou com o pessoal da Palestina, os palestinos.
E o que nós podemos constatar hoje em dia, já com sobeja documentação da ONU, não é de um governo de esquerda ou direita, da ONU, é que você está tendo você tem um extermínio ali. Ah, mas os palestinos, eles são santos? Não. Só que você tem que saber diferenciar o que é palestino, ou os palestinos, ou aquela população do Hamas, que é um grupo terrorista. O Hamas é terrorista. Ah, mas ele luta pela independência. Eu não justifico coisa errada cometendo erro. Para mim, eu agora, como cristão convertido, como é que eu posso defender o morticínio de pessoas, sequestro de pessoas? Hamas é um grupo terrorista. E assim deve ser tratado. Só que uma coisa é você combater o Hamas, outra coisa é você massacrar a população. Nem todos ali são do Hamas. A população da faixa de Gaza também é refém do Hamas. Também é refém. São grupos ultra-fundamentalistas, que seguem a Sharia, que são as leis islâmicas, entendeu? De um Estado teocrático, islâmico. Então, é um pouco complicado falar quem está certo e quem está errado, porque os palestinos também atacaram os hebreus em outros momentos, os judeus em outros momentos. Teve o ataque do Hamas. Depois de uma série, Israel controla a água ali. Controla a água. Controla tudo, da energia. Tudo. Só que até então, você tinha o quê? Uma pressão. Aí você vai ter o Hamas fazendo aquela atrocidade de sequestrar pessoas, etc. E você vai ter a reação de Israel, que é completamente desproporcional. Uma coisa é eu jogar uma bolinha de papel no senhor, outra coisa é eu me dar um tiro de fuzil. É desproporcional. Entendeu? O que está tendo hoje na faixa de Gaza é o morticínio. Nós estamos presenciando, em pleno século XXI, coisas horrendas, horrorosas, abjetas, tais como aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E por incrível que pareça, com quem foi vítima na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Agora A criação do Estado palestino, será que resolveria o problema? Então, e o território para isso? Aí que está o problema. Porque o conflito agora com o Israel, depois envolveu o Irã financia alguns grupos terroristas ali, o Irã financia. Eu lembro que eu estava até debatendo com um amigo meu, um colega, uma pessoa querida, ele falou, não, mas olha o que passou na TV Al Jazeera. A TV Al Jazeera é TV estatal de uma ditadura. Como é que eu vou acreditar nisso? Sim. Mas, pois bem, e o território, ali que está o problema. Onde está o problema? Eles não coexistem, esses grupos fundamentalistas, eles querem tudo. Os fundamentalistas judeus querem o território da antiga Israel. Os palestinos, que é até complicado falar palestino, porque não tem uma nação estabelecida, juridicamente estabelecida. A Europa está reconhecendo, né? A França vai reconhecer, Sim, vários países estão reconhecendo. Sim, estão reconhecendo. Mas primeiro que eles possuem atrito, possuem vínculos políticos que são opositores a Israel. Por exemplo, Israel é apoiado pelos Estados Unidos. E grande parte dos que lutam pela independência da Palestina são apoiados pelo Irã. Duas forças completamente opostas. Não vai se bicar. Não vai se bicar. E outra, ali, você vai ter, por exemplo, conflito entre xiitas e sunitas com a Arábia Saudita. Você vai ter também, ali é uma região estratégica para os Estados Unidos, em termos econômicos, em termos militares. Como é que você deixa um rival se estabelecer e se fortificar do lado de uma posição estratégica sua? Entendeu? Então, a criação, para mim, deve acontecer, mas seria uma solução para os conflitos? Aí... Ou agravaria mais, né? Oi? Ou agravaria mais. Ou agravaria mais. Mas eu acho que o erro aconteceu lá em 1940, depois da Segunda Guerra, 45, Sim. 46, lá, quando a Golda Meir começaram a trabalhar a criação do Estado de Israel. Naquele momento, houve a promessa de criar o Estado palestino. Sim. Porque, assim, o Império Britânico dominava toda aquela região antes Sim. da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontecia? Para que essas colônias aderissem aos aliados para combater o alemão, prometeu-se a independência dessa região toda. E prometeu-se também a criação do Estado palestino como forma de incentivar essas pessoas Sim. a lutarem contra o alemão. Sim. E eles lutaram, pegaram em armas e assim por diante. Veio Sim. o fim da guerra, criou-se o Estado de Israel e não se cumpriu essa parte do pactuado,
criando o Estado palestino. Ali foi um erro grave, na minha opinião, foi um erro grave que deflagrou, não vou dizer que foi a causa principal, a principal causa do problema que a gente vive ali, mas foi uma das principais. Sim. Deixa eu não falar mais, não. Você tá bom. Quanto não toma DVD? Tá muito folgado. Israel, os palestinos, eles também são reféns, tal como nós, da escória política. Sim. Porque já teve três tentativas de criar o Estado de Israel. A primeira, o senhor citou, teve nos anos 70 e 60. Perdão, 70 e 80. Estado palestino. Estado palestino. Eles recusam. Mas criaram aquela autoridade palestina, né? O Arafat. Isso, eles recusam. Eles quem? As autoridades palestinas. O Arafat e a turma dele. E antes, eles recusam. Entendeu? E aí você não tem uma solução. A influência, já que você falou da escória, e a influência da escória política, religião, hoje no Brasil? Hoje você, falando como religioso, são vendilhões do templo. Falando como uma pessoa democrata, entendeu? Que visa a conservação do Estado democrático de direito e dos direitos adquiridos, é um absurdo. Porque o mistura de religião com o Estado nunca deu certo, né? Nunca deu certo. O documentário Apocalipse nos Trópicos, você chegou a assistir? Não. Ele trata muito disso daí e eu acho muito interessante. É exatamente nessa linha que você está dizendo aí. Sim. Porque você cria políticos que, ao invés de defender a nossa Constituição, ou ao invés de defenderem princípios constitucionais, eles vão utilizar o seu mandato parlamentar como um escudo protetivo para falar as mais absurdas asneiras contra religiões contrárias. Mas você falando em religião contrária, o que você acha desses pastor milionário e o fiel seguidor pobre? Mas ele já falou, vendilhões do tempo. Então, mas o cara compra horário de televisão, que é super caro, para vender uma ideia de religião. Um coitado. Mas porque o produto que ele vende, Miguel, é um produto que sempre vendeu e sempre vai vender. É o consolo. Consolo. Isso sempre vai vender. Então ele vende isso. E vende. Se você montar uma religião aqui, pôr num canal de televisão, você vai ficar milionário. Porque vende, vai ter muita demanda. Sim. Porque é absurdo ter no país nosso, né? Então, o Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele já previu isso daí. Ele vai falar, vai chegar tempo onde o evangelho vai ser absolutamente insuportável para determinadas pessoas. E ele não está falando dos de fora da religião, ele está falando dos de dentro, daqueles que são religiosos. Você pregar a ajuda, como o senhor bem disse, a ação, a ajuda, não aquelas formas, aquelas caras, aquele gestual, aquela disfarçatez. Você fazer o bem, você se compadecer, você notar o sofrimento alheio e fazer algo em relação a isso, vai ser insuportável. Ele já falava isso na segunda carta a Timóteo. O que nós vemos é isso aí. Você vê o crescimento das igrejas, o crescimento absurdo, estrondoso. Você vê pessoas abusadas, inocentes, maltratadas, que no desespero sucumbem a qualquer tipo de tentativa de consolo. Você anda aqui em Avaré. No bairro mais pobre de Avaré, na periferia, é onde tem mais tempo de igreja. É o que mais tem. É o que mais tem. E ninguém fala nada. Isso não. Só que a população também, ela tem um anseio eles gostam da prosperidade e da punição. Eu vejo lá nos alunos do direito, tem alguns temas que já foram superados em outros países e que para eles se resolve de forma simples. Punição, aumenta a punição. Eu falo, rapaz, se a punição desse resultado, tanto resultado assim para resolver tudo, não tinha um cristão vivo, porque mais perseguido e punido que aquele pessoal foi, não ia ter nenhum. O povo gosta e acha que isso surte efeito. É você falar, viu, se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, vai vir fome na sua casa. Se você não fizer isso, você vai pegar e vai sofrer as consequências e a ira de Deus. As igrejas que eu vou, que lotam, sabe? Que lotam, que você vê dinheiro assim, você vê
aquela cena nojenta da pessoa cobrando dinheiro de pobre, falando, me dá 200, mas meu filho tá preso, me dá R$200 que amanhã ele sai. Eu vou fazer uma revelação na sua vida. Coincidentemente também são aqueles mais punitivos, que vão falar da punição, se você não der, Deus tá vendo. Jonathan, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho a última pergunta para você responder. Bolsonaro e religião. Qual religião? Cristianismo? Vamos falar de cristianismo? É. Não, ele se alimenta, ele supostamente é católico, mas ele é adorado por segmentos evangélicos. E segmentos evangélicos não tem nenhum pudor político, porque no passado estava com o Lula, quando o Lula estava grande, se desgraçou na Lava Jato, daí mudaram de lado. Tinha pastor Coelho, né? Oi? Tinha pastor Coelho. Tinha, com o Lula tinha. Que andava de negócio italiano. É o mesmo, né? Ele fala Isso que mesmo, que tava lá, tá hoje. Agora tá com ele. Mas, pra mim, como recém-convertido, não tem. Bolsonaro e tudo que ele prega é antitético com o evangelho que eu conheço e com o evangelho que eu sigo. Não tem como, não dá. Eu sempre gostei de arma. Eu tô parando. Porque não dá. E como você interpreta os adoradores do Bolsonaro? Os adoradores do Bolsonaro? São sectários, né? Assim como você tem do Lula também. São sectários. Eles agem uns iguais aos outros idêntico. E não notam. É tudo farinha do mesmo saco, eu falo isso. Não notam. Mas ainda pode. Você tem alguma pergunta? Pode. Não, eu queria que ele falasse para mim que o candomblé é religião ou é o sincretismo religioso? Falavam. Tem medo do candomblé? Sim, falavam no passado que era sincretismo, por causa da mistura. Candomblé, Umbanda e etc. Não, vamos fazer diferente, Miguel. Eu acho esses temas muito interessantes. Eu acho que nós vamos fazer um programa para tratar dessas religiões africanas para explicar. Não, porque passou muito rápido o tempo. É, exatamente. Obrigado. Viu? Nós vamos marcar um dia, então, um outro, para nós falarmos de religiões africanas, não é? Porque, na verdade, o que nós tivemos aqui é uma aula, não é? Então, Obrigado. Eu acho muito interessante. E nós temos tempo, né? Eu queria agradecer e, desde já está feito o convite para um próximo momento nós tratarmos dessas pautas das religiões africanas, como elas vieram para o Brasil e assim por diante. Beleza. Muito obrigado pela Agradeço os senhores pelo convite. Agradeço mesmo, de coração. Obrigado mesmo. Pessoal, até a próxima semana.